A minha vida, portanto, trabalhava e ao fim do mês não tinha resultados, portanto, não tinha a minha situação financeira, tinha o salário baixo, a minha esposa estava desempregada e, portanto, trabalho, costuma-se ter chapa batida, chapa limpa. Não fluía, não. Era uma vida desgraçada, de miséria, e todos os meses a minha esposa andava a contar as questões para ver se conseguia amealhar algum dinheiro para conseguir, digamos, superar algumas situações. E então era uma situação muito humilhante mesmo. Os meus jogos andavam na igreja, que há 27 anos atrás andavam na igreja, e eu não sabia que eles andavam na igreja. Andavam na igreja com a minha esposa e fizeram-me um convite para ir à igreja. Eu até nesse dia foi uma concentração lá em Setúbal, num pavilhão lá do Vitória de Setúbal. Foi uma concentração que eu fui lá, até disse mal daquilo, disse mal da igreja, vi pessoas lá a cair, vi pessoas. Então, aquilo primeiro disse: aquilo é uma palhaçada, portanto, eu critiquei aquilo tudo. Mas o que é que acontece? Ao fim de um período de um mês, mais ou menos assim, uns dias, eu comecei a ir à igreja. Mas os meus sogros saíram da igreja, por causa de ouviram falar no dízimo. Como o meu sogro é uma pessoa bem sucedida, portanto tem bens materiais, é uma pessoa que estava com medo que a igreja lhe fosse retirar o dízimo. E então se afastaram da igreja. E eu não sabia que eles tinham se afastado da igreja por causa do dízimo. Mais tarde é que eu devia saber. E eu continuei lá na igreja. Continuei. A minha vida começou a dar uma volta, começou as coisas a prosperar, comecei a trabalhar e as coisas estavam a dar resultado. Ali num curto espaço, ali de um ano. O que é que acontece? Acontece que após um período, a minha família, a pressão era tão grande que me fez com que eu me afastasse da presença de Deus durante 4 anos. Afastando da presença de Deus, aí foi o fundo do poço. Começou a ver os problemas, começou a haver brigas em casa. O meu sogro, a minha esposa trabalhava na Fora Eletrónica, arranjou um problema de tendinites, teve que sair da empresa. E então ela estava desempregada e eu estava desempregado, e então foi o fundo do poço. O que é que acontece? Acontece que o meu sogro comprou uma loja para a minha esposa ter o seu comércio, comprou uma loja lá no Pinhal Novo, para um mini mercado. Comprou, mas comprou só os paredes, né? Ele tinha que comprar os equipamentos, as tacas frigoríficas, e o que é que acontece? Eu não tinha dinheiro. E a solução foi eu emigrar. Emigrei para a Bélgica, estive lá há quase um ano, fazendo um esforço, trabalhava de segunda a sábado, todos os dias do domingo só tinha um bocadinho para descansar. E então aquilo prevaleceu ali durante um ano quase, para adquirir o dinheiro para os equipamentos e para comprar uma carrinha e para fornecer lá. O meu sogro tinha bens materiais, podia fazer isso, mas pronto. O que é que acontece? Eu fui, ao fim de um período, quase de 9 meses, a empresa queria que eu ficasse lá por mais um contrato, eu não aceitei. Vim embora, já tínhamos conseguido o dinheiro para angriar o dinheiro para comprar os equipamentos e não quis estar fora da família. E então o que é que acontece? Eu vim para o desemprego, não tinha trabalho, a minha esposa tinha lá o comércio e aquilo começou a andar, mas ali começou um problema, não prosperava nada. Cada vez havia mais dívidas, cada vez havia mais situações que ela dava facilidades de pagamento às pessoas para pagar no fim do mês. E aquilo tornou-se ali uma bola de neve e aquilo começou a criar problemas, só trazia lá o alimento para a gente comer todos os dias. E muito, às vezes, que eu não vinha saber depois que o meu sogro é que estava a sustentar a loja, porque aquilo não dava lucro, só dava prejuízo, não dava lucro, dava prejuízo. Porquê? Porque havia uma má gestão no sentido de dar crédito e as pessoas depois não pagavam. E o que é que acontece? Acontece que estava no desemprego, falei com a família: eu vou voltar para a igreja. Como é que é possível? Eu estava dentro da igreja, a minha vida começou a mudar e olha como está agora a minha vida. Falei para a família: olha como é que está a nossa vida agora. Estamos no fundo do poço. Quando eu estive na igreja, as coisas estavam a fluir, estavam a começar a ver resultados. Eu vou voltar para a igreja. O que é que acontece? O meu sogro disse assim à minha esposa: se ele não voltar para a igreja, eu compro-lhe um táxi para ele fazer a vida dele. Ele estava desempregado. Eu compro-lhe um táxi. Pronto, eu compro-lhe um táxi
e ele vai governar a vida dele. A minha esposa veio fazer esta conversa com o pai que tinha dito essa conversa. Eu não aceitei. Não quero essa proposta, é uma proposta indecente, eu não quero nada disso. O que é que acontece? Houve ali um período de tempo que eu voltei para a igreja, comecei a fazer os meus propósitos, mas a coisa não estava a fluir, E então foi num altar que eu fiz as campanhas, que as coisas começaram a mudar. O que é que acontece? Acontece numa determinada situação, houve uma resistência muito grande, que a minha esposa disse assim para mim: ou escolhes a igreja, ou escolhes a mim. Eu disse: não escolho a igreja, eu escolho Deus em primeiro lugar e depois escolho a ti. Põe Deus em primeiro lugar e depois escolho a ti. Eu vou pôr as malas à porta. Então põe as malas à porta, não tem qualquer problema. Deus já dá um jeito. Não sei como Deus vai dar um jeito. Não tem malas à porta nenhuma. Não tem malas à porta nenhuma. O senhor disse que teve uma situação que o senhor começou a trabalhar também nas amêijoas. Exato. Depois, após um período, o que é que acontece? De tanta situações, ficar desempregado, fui para uma empresa que trabalhei muito tempo numa empresa, uma empresa que me vou lá para a Bélgica, era humilhado naquela empresa. O próprio chefe geral disse-me que se eu era da igreja dos brasileiros, eu disse: eu não sou da igreja dos brasileiros, então vai lá pedir trabalho a ele, cadê? Fui humilhado. 3 ou 4 situações com a empresa onde andava a trabalhar, souberam que eu era da igreja, puseram de parte, criaram situações, tanto na Setnaf, que eu era o responsável da logística, assim que souberam que eu era da igreja, me tiraram os tapetes, criaram situações. Na Amal era uma empresa que já faliu também, onde eu era lá encarregado, onde era de outras empresas também da construção de carrocerias de comboios, também souberam que era da igreja, também tiraram os tapetes, criaram situações. E eu vi perante aquela situação, eu tenho que estar mais na minha vida. O que é que acontece? Fui para a mesma. Fui lá na mesma, apanhar a mesma. O que é que eu trazia para casa? Eu trazia 7 euros e meio, que era as amêijoas que eu fazia. Toda a gente arranjava uma saca de 30, 40 quilos e eu trazia só um baldinho com meia dúzia de amêijoas. Até aí era humilhado. A malta dizia assim para mim: olha o homem das amêijoas do baldinho. Até aí era humilhado. Houve uma determinada altura que, em dezembro, fazia frio, fazia chuva, e eu fazia a segunda apanha, que é a apanha de manhã e a apanha à noite. Tinha aquelas coisas dos mineiros que eu punha aqui na cabeça, aquelas lamparinas que a gente punha aqui na cabeça para virar a mesma, né? E então chovia tanto, e estava tão frio que lá no meio da lama eu fiz uma oração e gritei e disse: meu Deus, se é para continuar aqui, acaba com a minha vida já, que eu não quero isto para mim. Cheguei cansado, todo cheio de lama, os pés a tremer. Cheguei a casa e a mulher assim viu-me assim: então o que é que se passa? A partir de hoje nunca mais vou à mesa. Acabou, mas e agora? Como é que vamos ter dinheiro para comer qualquer coisa? Não vou, Deus vai dar um jeito. E assim foi. Deus deu uma visão. No outro dia, mesmo a seguir, pastor, no outro dia a seguir, quando acordei, na hora do almoço, disse à minha esposa: vou abrir uma empresa. E agora é que deram o em cima dela, agora é que estás mesmo passado, agora é que deram mesmo a mãe em cima dela, agora é que estás mesmo passado. E então o que é que vou abrir uma empresa? E vou tirar um curso de computadores. Olha, mais outro, tirar um curso de computadores. Que eu, até no curso de computadores, fui humilhado, mas fui exaltado depois. E então o que é que acontece? Para tirar o curso de computadores, eu não percebi nada daquilo, eu dizia que o rato fugia, né? O ratinho fugia lá do computador. E então, olha, o Matoso diz que o rato está sempre a fugir, né? E o que é que acontece? Eu, para não fazer isso, eu ia meia hora mais cedo para aprender. Eu sozinho para aprender, para praticar, para não... O que é que acontece? Andei 1 ano para tirar o curso de computadores. Toda a gente dizia que o motor tirei as melhores notas. Tirei 18 e 19, o certificado dos maiores valores que foram atribuídos. O pessoal, assim que viu a minha nota, ficaram todos de boca aberta. Isso foi um passo, um período. Depois fiz um folheto, através do computador, fiz um folheto em agosto, em pleno agosto, calor intenso, percorri um Montijo a distribuir as folhas que eu fiz. Percorri um Montijo todo, meti nas caixas dos correios, a minha mulher lá no mini mercado, a querer uma bola de neve, e cada vez estava pior. Estava o meu sogro a dar dinheiro para sustentar aquilo. E não tinha lucro. E então estava uma situação tão difícil que a minha sogra tinha que levar uma sopinha, às vezes todas as noites levava uma sopinha para nos alimentar, porque assim não tinha como.
não tinha como, era 7 euros das amêijoas, e então levava uma cestazinha com uma sopinha para nos alimentar, humilhação. E então foi quando eu disse, vou abrir uma empresa, e assim foi. Abri uma empresa, na altura, o dinheiro que eu tinha, não tinha dinheiro nenhum, eu estava à Fogueira Santa. O que é que eu fiz? Não tinha como, foi o anel, foi as alianças, foi o cordão de ouro, tudo o que eu tinha ouro meu, pessoal, pus tudo no altar. Naquela altura era, salvo 5 ou 6 mil euros. Ali foi o início, ponto de partida. O início, o ponto de partida da empresa. Portanto, parti para cima do altar. Mas aí, o que é que aconteceu? O que é que veio? Começou a ver no altar, adquiria 3 viaturas, portanto, adquiri uma viatura, que depois tornei a requerer outra, com esta que tenho agora, e tenho outra viatura também. Depois, o que é que acontece? Acontece que comecei a ter muito trabalho, e a minha esposa estava lá, naquela situação, a dar prejuízo. E então eu disse, então, se tu vês que isso dá prejuízo, vem trabalhar para o pé de mim, e fecha aquilo, e vende aquilo, e vem para aqui para o pé de mim. E ela ficou assim com uma certa, portanto, resistência, mas depois vendo que não tinha outra saída, veio trabalhar para o pé de mim. Eu, na altura, estava aí já estava no fundo de desemprego, como não podia abrir a empresa, então abre-se a empresa da Colina Limpa, porque tinha a prestação de serviço em meu nome. E uma prestação de serviço é diferente de uma empresa. E então a prestação de serviços, não, tudo o que é, portanto, consumos e tal, nunca se pode declarar. Mas numa empresa a gente já pode declarar gasóleo, portanto, os bens, aquelas coisas, os gastos, exatamente, os gastos. E então tivemos que abrir a empresa. E então o que é que acontece? Ela ficou com a empresa, no nome dela, ficou na área de departamento financeiro, fazer os pagamentos ao pessoal, e eu fiquei numa área de fazer as encomendas e fazer, portanto, gerir, portanto, o trabalho. O que é que acontece? Começou a crescer de uma tal maneira a empresa que a gente adquiriu uma faturação bastante alta, no sentido de conseguirmos adquirir um terreno para a nova construção que já está a ser feita agora já 50% da construção está feita, do novo espaço da autolavagem. Olha só. E ninguém acreditava em mim, só Deus dizia, assim para o meu sogro, dizia-se para o meu sogro, que ele nunca acreditou, e a minha esposa nunca acreditaram que a empresa tivesse sucesso.